Eu quero dar uma notícia para você que eu não sei se você já se deu conta dela. Que você só tem uma vida para viver. Dá para dizer para o teu irmão, por favor, isso? Diga para ele assim, ó, você só tem uma vida para viver. Fala para ele. Você já parou para pensar nisso? Não é? O pessoal brinca que gato tem 7 vidas, né? Você pode até se achar um gato, uma gata, mas você só tem uma vida. Não adianta nem falar miau, né? Você só tem uma vida para viver. Uma vida só. E parece assim bobo falar isso, né? Porque, pastor, todo mundo sabe que a gente só tem uma vida. Mas às vezes eu, no ministério pastoral e na minha própria vida mesmo, né? Eu me vejo e vejo muitos irmãos queridos tomando decisões como se tivesse muitas vidas. Ou seja, a gente toma decisão sem pensar muito bem nas consequências dela. A gente toma decisão como se fosse sempre possível voltar atrás e refazer, e não é. Há situações que não são reversíveis. Há situações na vida que uma decisão errada vai repercutir por toda a vida. Né? Às vezes a gente fica um pouco intrigado porque que eu tenho uma vida certinha, toda debaixo da orientação bíblica, e de repente eu tomo uma decisão errada e aquilo estraga tudo. Porque é assim mesmo. A vida é um conjunto de decisões. Não é? Não dá para esperar que uma coisa que uma parreira de uva gere melancia. A parreira de uva pode ser maravilhosa, né? Pode ser tremenda, saudável, mas ela não vai gerar melancia. Uva dá uva, melancia dá melancia, tomate dá tomate. Não tem essa. Não tem como inverter as coisas. Então, se você quer um quintal, né? Uma casa repleta, você precisa plantar de tudo que é bom na sua vida. Né? E precisa ter consciência disso, que você tem uma vida para viver. Ou seja, eu não posso desperdiçar um dia sequer, eu não posso negligenciar as oportunidades que Deus me dá hoje, eu não posso deixar passar oportunidades que são apresentadas para mim como chaves fundamentais para a minha vida. Eu, quando eu era adolescente, eu aprendi que oportunidade é um bichinho redondinho, narigudo, né, que aparece a você e você só tem o nariz dela para segurar. Né? Ela aparece, você pega pelo nariz e segura. Se ela virou as costas e foi embora, acabou, não dá para pegar mais. Pode surgir uma outra oportunidade, mas aquela é como água que passa no rio. Você pode dizer assim, mas tem sempre água aqui passando no rio, mas aquela água que está passando na hora que você está na frente do rio, ela não volta. Ela é única. Quer dizer, eu preciso me dar conta disso. E na medida que a gente vai amadurecendo, né, na vida, a gente vai se percebendo isso. Quando a gente é mais jovem, a gente tende a pensar que tem todo o tempo do mundo. Que eu posso fazer da minha vida o que eu quiser, porque eu tenho todo o tempo do mundo para reverter. Não é? E depois de um determinado tempo, quando a gente começa a experimentar a vida adulta, que a gente começa a perceber que jovens também morrem, não é? Que pessoas em meia idade também morrem, que pessoas em meia idade estragam a sua vida também. Ou seja, vão caindo alguns mitos, vão caindo algumas crenças erradas, equivocadas, que muitas vezes nos impedem de desfrutar a vida. Né? Quando logo que eu tive filhos, né, eu ouvi muita gente mais velha do que eu dizendo assim, aproveita, porque passa rápido. Não é? A gente ouve isso quando a gente é pai fresco. Não é? Aproveita, porque passa rápido. E a gente não tem ideia, né, porque está aí a Juliana e o Tiago e as mães novas aí, até o 3º mês parece que não passa nunca, né? Que não chega nunca, que o 3º mês é aquela ideia que a gente tem assim, né? Tá bem, né? Parece que demora, né? O 1º mês, então, meu Deus, né? Fica aquela sensação quando o bebê nasce, será que vai voltar ao normal? A vida nunca mais, né? Nunca mais, aquela noite de sono inteira, né? Já foi. Mas de repente passa. De repente, teu filho já tem 10, 15, 20, 30,
40, 50 anos, né? E a coisa vai embora. De repente você já não tem mais aquele vigor que você tinha antes. De repente você não tem mais aquela condição física, emocional, de tempo para fazer o que você quer fazer, não é? Então, por isso, a gente precisa cultivar uma vida saudável a partir de já, o tempo inteiro. E uma vez que nós só temos uma vida para viver, a palavra que Deus me deu para essa manhã é que a vida tem que valer a pena, e tem que ser uma vida de alegria. Quem quer ter uma vida de alegria aqui, por favor? Você quer ter uma vida de alegria? Então, hoje, não é, se Deus nos permitir transformar isso numa série, uma vida para viver, não é? A gente está começando hoje com alegria. Vamos ver como que Deus nos direciona daqui para frente, né? Uma vida de alegria. Filipenses capítulo 4, versículo 11. Filipenses capítulo 4, versículo 11. E nós vamos compartilhar um pouco sobre esse desafio de viver e fazer que essa vida seja alegre, feliz. Filipenses, capítulo 4, versículo 11. A gente pode começar do 10, só para não perder o contexto do texto bíblico aí. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava a oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu tanto sei estar humilhado, como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias. Já tenho experiência também, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém. Amém. Se você tivesse que definir alegria, como que você definiria alegria? Pode me ajudar. Hein? Paz. O que mais? Como é que você define a alegria para você? Alegria é o que para você? É uma boa gargalhada? Hein? O que é alegria? Saúde. O que mais? Hein? Harmonia. Está de bem com a vida. Não é? Muitas vezes a gente confunde algumas coisas que são fundamentais na vida com sentimentos. A gente tem uma tendência muito grande de reduzir a alegria a um sentimento. Eu estou alegre hoje. Hoje eu estou alegre. Né? Ontem eu estava triste, hoje eu estou alegre. Amanhã eu não sei. Né? Hoje eu ganhei um presente, eu estou alegre. Hoje eu vesti essa roupa porque eu estou alegre. Né? Alegria parece um sentimento, uma condição circunstancial. Hoje eu quero dizer para você que a alegria é um estilo de vida que a gente aprende. Então hoje eu quero dizer que a alegria é mais do que sentimento. A alegria é mais do que uma situação circunstancial. Paulo diz assim: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ou seja, essa ideia de que a alegria depende de estar tudo bem, depende de eu estar com uma condição da alma que me favorece, a alegria é uma coisa que a gente aprende a ser. A gente aprende a ser alegre. A gente precisa migrar de uma condição de estar alegre para ser uma pessoa que cultiva alegria. E cultivar alegria é aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Então, me parece que se alegria é uma escolha, é uma coisa que se aprende, é uma decisão. É uma decisão de escolher a melhor parte, de ficar com a melhor parte. Eu tenho sido desafiado, né, a pensar isso na minha própria vida. Né? Eu sou do interior de Minas. Né?
e não sei se tem mais alguém aqui que compartilha comigo, mas sabe aquele personagem, como é que é o nome dele? Hein? Não, depois dele, o Nerso né? Que tinha um personagem que perguntava, se você conhece alguém, ele morreu. Né? Eu sou lá do interior de Minas, que um dos assuntos da roda é assim, se lembra de fulano? Morreu. E ciclano, morreu também, você não ficou sabendo? Né? Morreu. Assim, teve uma vez que eu estava numa reunião de família, num dia que era para ser alegre, e a conversa não saía de tragédia. Eu falei assim, gente, pelo amor de Deus, vamos mudar o rumo dessa prova, só sai miséria aqui, né? Porque me parece que é da cultura, né? Da cultura, não é só isso não, né, Cléo? Não é só isso não. Não, mas tem isso também, né? Tem isso também, né? E eu, particularmente, me desafio todo dia a aprender a olhar a melhor parte, né? Já que no Rio me parece que é o inverso, né? Aqui no Rio há uma tendência, e Petrópolis é diferente do Rio, de uma maneira geral, mas no estado do Rio há uma tendência de não querer olhar para os desafios, né? Tem coisa que está tudo complicado e está dançando carnaval, né? Está fazendo festa, está fazendo alegria, a situação está complicada, é o inverso, né? Mas, às vezes, também, para sair de uma condição de euforia para uma condição melancólica, é um pulinho, é um passinho. Eu preciso entender, então, que a alegria é uma escolha. Eu me lembro do texto de Marta e Maria, em que Marta está inquieta, andando de um lado para o outro, e Maria se aquieta aos pés de Jesus, e Jesus diz para Marta, Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Para ter alegria, eu preciso aprender a ver a revelação de Deus e a graça de Deus nas situações mais difíceis da vida. Eu preciso decidir construir um ambiente de alegria. Não é? Por exemplo, você já agradeceu a Deus hoje pelo dia? Não é? Já agradeceu hoje pelo dia? Não é? Você já teve daqueles dias que você mal levantou da cama e você já começa a reclamar? Aqui não acontece essas coisas não, né? Lá na sua casa não acontece não. Você mal colocou tirou o pé da cama, antes de tudo, antes de dar bom dia, dizer obrigado, Senhor, você pega o celular, tem uma coisa lá que não te agrada, e não sei o quê, você já levanta de mau humor, aí tudo começa a desenrolar negativamente, a família demora para sair de casa e tal, você chega no trabalho, já tem alguém lá de cara emburrada para você, e você vai, e o dia, no final do dia, está insuportável. Você diz assim, meu Deus, que coisa horrível que foi esse dia. Mas eu te pergunto se lá no início do dia, quando você teve a primeira oportunidade de transformar seu dia num pesadelo, você dissesse assim, eu vou escolher a melhor parte. E aí você só tira a cabeça do buraco e olha assim em volta e diz assim, opa, tem família aqui, tem casa, tem pão na mesa, tem saúde, eu estou de pé, tem roupa para escolher no armário, tem vida para viver. Obrigado, Senhor. Hoje vai ser um dia bom. Hoje vai ser um dia de alegria. Entende? Alegria combina com gratidão. E é por isso que Jeremias, quando está no mais extremo, na mais extrema miséria, lá nas ruas de Judá e Jerusalém, ele diz assim, eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã. Amém? Você podia dizer para a pessoa que está do seu lado, se você conhecer, né? Claro, se não, você olha para frente e fala para mim. Né? Diga assim, olha, é uma alegria te ver aqui hoje. Fala para ela. É uma alegria te ver aqui hoje. Né? Coisa boa ver você aqui hoje. Olhei para o pastor Hélio hoje, ele está todo invocado, está com uma camisa diferente. Depois vocês olham, elogia a camisa do pastor Hélio. Está uma beleza nele, né? É o mais elegante da turma aqui hoje, né? A alegria, a gente tem que aprender a associar a nossa vida à gratidão. Porque, irmãos, os dias são maus. Os dias são maus, os dias são perversos, os dias são ruins. Se a gente escolher olhar para o que está ruim, você só vai ver coisa ruim.
Por exemplo, hoje a gente teve um descompasso aí, né? Na hora de começar o culto, o elevador não está funcionando, porque o gerador não deu conta de tudo, de manter ar-condicionado e tudo funcionando, né? E você pode já chegar reclamando, dizer assim, eu já falei, esse pastor não tem jeito. É pior que vai para a conta do pastor, sempre. Tem uma conta que eu nem olho, irmãos, porque ela anda sempre negativa. Então eu nem olho para essa conta, deixa com Jesus, entrego para Jesus, né? Ao passo você podia dizer assim, puxa vida, essa igreja é uma igreja de excelência mesmo. Porque a rua inteira não tem luz, e aqui tem luz, ventilador, microfone, está tudo funcionando. Olha que bênção. Não é verdade? É uma bênção. A minha igreja é uma igreja séria, uma igreja que presta atenção nas coisas, que cuida bem, depende do ponto de vista. Sempre que você quiser achar o pior, você vai achar o pior e vai ficar com o pior, é problema seu. Agora, junto do pior, tem sempre a possibilidade de ver o melhor. A começar da sua esposa, do seu marido, seus filhos. Se você escolher ver o pior, você vai sempre ver o pior e a vivência vai ser um pesadelo a cada dia. Então, eu preciso fazer da alegria uma escolha. Eu preciso escolher aprender a ser feliz. Aprender. Eu preciso escolher e eu preciso procurar uma alegria que vá além das circunstâncias. Porque Paulo diz assim, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então, Paulo coloca 3 coisas, né? Alegria é uma coisa que eu aprendo a ter, é uma escolha e está além das circunstâncias. Numa frasezinha a gente encontra 3 princípios. Entendeu? Eu aprendo, eu escolho e está além das circunstâncias. Eu preciso procurar uma alegria que não dependa da afirmação exterior, que nasce aqui dentro, da minha relação com Deus. Onde eu me sinta amado, acolhido, filho de Deus. Há umas 2 semanas eu estava compartilhando com a minha célula aqui de manhã, a gente tem uma célula de homens aqui às 7h30 da manhã na quinta-feira, aberta a quem quiser vir, aos homens que quiserem participar, e graças a Deus a cada dia cresce, é uma bênção. E a gente começou com aquele texto de João, que a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Ou seja, Deus te deu o poder de ser filho, de ser filha. Não é uma bênção isso? É uma bênção isso? O poder de ser filho, o poder de ser herdeiro, o poder de ser co-herdeiro, o poder de compartilhar das coisas de Deus. Não há nada nessa terra maior do que isso. Então, se a realidade externa não te dá alegria, pense na tua realidade com Deus e se sinta, perceba-se amado, aceito, acolhido, especial em Deus. Eu sou filho de Deus. Você pode dizer comigo? Eu sou filho de Deus. Fala comigo. Eu sou filho de Deus. Eu aprendi desde menino a ter orgulho do meu nome e a cuidar dele. Né? Então, meu nome, para mim, é uma coisa importante. É a riqueza maior que eu tenho como ser humano na Terra. Se eu perder meu nome, não é? se eu achincalhar o meu nome, não sobra nada. Não é verdade? Eu aprendi nisso, que nome é uma coisa que você cuida. Não é? Então, Evander Ferreira de Macedo, só tem eu. Então, eu tenho que cuidar disso, porque se eu deixar isso ir água abaixo, não sobra nada. Porque a primeira coisa que as pessoas perguntam é qual é o seu nome. E qual é o seu sobrenome, de quem você é filho, de onde vem a sua história. A gente precisa transferir isso para a nossa relação com Deus. Quem é você? Eu sou discípulo de Jesus. Eu sou filho do Deus Altíssimo. Eu sou servo de Deus. Eu vivo na presença de Deus e isso me traz alegria. Amém, irmãos? Então, a gente precisa de um fundamento de alegria que vá além das nossas circunstâncias. E a partir disso, a gente vai para o segundo passo. Então, o primeiro passo é aprender a ser alegre. E a gente aprende a ser alegre, ser feliz, fazendo a escolha certa. Não é isso? Fazendo a escolha certa, escolhendo aprender e indo além das circunstâncias.
O segundo princípio que Paulo me dá é aprender a tirar a alegria também das circunstâncias. Se eu preciso de uma alegria que vá além, eu preciso também aprender a estar alegre em todas as circunstâncias. Porque é o que ele diz. Eu não sei se eu estou confundindo vocês, mas olhem comigo. Ele diz assim: eu sei ser humilhado, como também ser honrado. Você já foi humilhado aqui? Quem já foi humilhado aqui? Já foi humilhado? Eu também já. É horrível. É horrível. Eu fui humilhado uma vez que eu sofri discriminação, não é? Dentro do Brasil, não é? E numa reunião, numa comunidade internacional que eu participava, e eu fui discriminado por ser latino e brasileiro, né? Dentro do Brasil, não é? Dentro do Brasil. A única coisa que eu consegui fazer foi levantar, ir para o banheiro e chorar, né? E depois me refazer e voltar para a reunião. Quando a gente fala de discriminação no Brasil, tem muita, viu, irmãos? E a gente não tem noção. E eu tive um caso. Tem pessoas que enfrentam discriminação no Brasil todo dia. Por ser negro, por ser mulher, não é? Por ser idoso, não é? Todo dia, não é? É verdade, é verdade. Do ônibus não parar porque tem um idoso esperando no ponto e vai ter que esperar ele entrar e sentar, demora porque ele já não anda com tanta agilidade e há, infelizmente, motoristas que não param. É horrível passar pela humilhação. Mas Paulo diz assim: eu tanto sei ser humilhado e ser honrado. Como é que eu aprendo a ser feliz na humilhação ou na honra? Eu tanto sei em tudo, em todas as circunstâncias. Tenho experiência tanto de fartura como de fome. Não sei se tem alguém aqui que já passou fome. Não precisa se expressar, não é? Eu nunca passei, mas já ouvi pessoas que passaram falar e testemunhar. Não é a fome de um dia, é a fome de você realmente virar um dia após o outro sem ter o que comer, não é? E Paulo diz assim: eu sei passar fome e também fartura, assim a abundância como escassez. A gente vive um período de escassez, não é verdade? A gente vive um período de escassez, porque me parece que a gente não fez como José no Egito, que no tempo da abundância não juntou para os dias de escassez. A gente gastou os recursos do tempo de abundância como se eles fossem durar para sempre, não é? A gente usou dos financiamentos de juro baixo como se eles fossem durar para sempre, não é? A gente fez compras e se endividou como se a abundância fosse durar para sempre. E aí chegam os dias de escassez, a gente não tem condições de se valer nesses dias. Mas Paulo diz assim: eu tudo posso naquele que me fortalece. Como é que é isso? Como é que eu aprendo a lidar em todas as circunstâncias? Aqui Paulo não diz, mas em Romanos ele diz muito claramente: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A primeira parte é aquela parte lá de que eu me identifico como filho de Deus. Eu fui aceito como filho. Tá. Se eu fui aceito como filho, eu creio que Deus tem um propósito para a minha vida. Eu creio que Deus não me criou por acaso, que Deus não me deixou nessa terra por acaso. E que mesmo no momento mais extremo de angústia, de dor, de escassez, de humilhação, se a minha vida está em Deus, Ele vai cooperar para o meu crescimento. De uma maneira ou de outra. Não é que Deus está mandando o sofrimento, não é que Deus está mandando a escassez, não é que Deus está mandando a fome, que Deus não manda essas coisas. Isso é contingência da gente estar nesse mundo que jaz no maligno, que está no pecado. E o sol nasce sobre justos e injustos.
É ingenuidade achar que, estando nessa terra, a gente não vai passar por lutas. Vamos passar sim. Só que a diferença é que a gente tem convicção de que Deus tem um propósito para a nossa vida. E quando a gente tem essa consciência, a gente pode passar por toda e qualquer situação. Não é? No ministério pastoral, muitas vezes eu sou desafiado, e não só agora, ao longo de toda a minha vida, a tomar decisões de fé, que no primeiro momento, sou eu e Deus sozinho. Só eu e Deus sozinho. No primeiro momento, só eu e Deus estou vendo. Ou algumas pessoas que devagar começam a aparecer e dizer assim, pastor, eu já sabia. Pastor, eu tive um sonho. Pastor, Deus falou comigo assim também. E aí vai somando uma nuvem de colaboradores que creem junto. Mas até a realidade que Deus revelou se manifestar é muita pedreira. É lidar com ceticismo, é lidar com indiferença, é lidar com negativismo, com pessimismo. Mas quando a gente tem consciência de que Deus deu a visão, de que Deus deu o propósito, a gente enfrenta tudo isso e segue em frente. Porque na hora da colheita, tudo isso fica para trás e ninguém se lembra. Ninguém se lembra de dizer assim, eu achei que não ia dar certo, mas está aqui. Não, ninguém se lembra de dizer assim, que coisa boa, eu faço parte dessa história. E no reino da graça, Deus diz assim, amém, amém, amém. No reino da graça não tem esse negócio de assim, está vendo? Você ficou reclamando. No reino da graça diz assim, vinde todos que têm fome e sede de justiça e se alimentem porque a mesa é do Senhor. Amém? E às vezes a gente, na criação dos filhos, a gente fica nessa condição também, na posição no trabalho, às vezes você toma uma decisão que é baseada em fé. E somente em fé. Em revelação de Deus. E no primeiro momento você vai ficar sozinho, você vai enfrentar a adversidade. Mas se Deus revelou, se Deus deu direção, se Deus está contigo, se Deus tem um propósito, vai dar certo. Já deu certo. Amém, irmãos? A Bíblia está repleta de exemplos assim. Jeremias é um exemplo desses. Jeremias profetizou o tempo inteiro que Judá não devia procurar auxílio no Egito. Não procurem auxílio no Egito, não vão no Egito, não vá para o Egito. Se apoiem agora não no Egito não. Egito é negar a obra de libertação que Deus fez, e eles foram procurar auxílio no Egito. E tudo que Jeremias disse que ia acontecer, aconteceu. O povo foi exterminado, a miséria assolou a terra. O profeta Jeremias. Jeremias chegou a ser preso no tronco. Jeremias foi humilhado, Jeremias foi achincalhado, zombado. Mas toda a palavra que Deus deu para ele se manifestou. E ele resistiu até o último dia da sua vida. E é interessante que, se não me falha a memória, nenhum livro profético grande, dos grandes profetas, você encontra ele inteiro. Isaías, por exemplo, você tem fragmentos. O livro de Jeremias, nos achados do Mar Morto, foi achado completo. Interessante, né? Achado completo, inteirinho. É um dos livros que a pesquisa histórica tem menos dúvida, porque foi achado inteirinho. É o profeta que enfrenta a calamidade. É o profeta que enfrenta a oposição mais severa. É o profeta que vai até o fim, até as últimas consequências na sua obediência a Deus, mas que é bem sucedido, porque a sua vida estava firmada em Deus. Sabe o que dá a gente condições de manter a alegria, mesmo nos extremos da vida? É você ter direção de que você está sendo guiado por um propósito. Né? Está aqui a Denise e o Alencar, que são uma referência aqui de um casal que investe em outros casais. Não é? E quando a gente chega num casal que está se desmontando, o que dá a gente força para permanecer dizendo assim, dá certo? Porque a gente crê que o casamento é um propósito de Deus. Nasceu no coração de Deus. Então, às vezes, você ajuda casais a enfrentar o adultério, a enfrentar o desrespeito extremo, a perdoar e liberar perdão. Porque há um propósito no casamento. É assim. Quando a gente acha o propósito para a vida da gente, queridos, toda a luta fica menor. Então tem que achar propósito. Tem que entender o propósito de Deus. E aí você vai conseguir viver com mais alegria nas situações de oposição.
Amém? Então, ao invés de... A gente tem que mudar uma pergunta, e eu aprendi isso cedo na minha vida e procuro aplicar. Quando eu estou passando por uma situação extrema, ao invés de perguntar por quê, meu Deus, eu pergunto o que o Senhor quer me ensinar com isso? É o para quê? Qual o propósito, Deus? Deixa eu contar uma história rápida aqui e eu vou partir para o final. Em 2005 eu era pastor da Igreja Metodista dos Guararapes, em que a gente viveu um processo muito interessante naquela igreja, né? Era uma igreja já viva, que tinha uma boa frequência, mas que se reunia num lugar muito precário. E ela era chamada como Igreja dos Prazeres, porque o bairro chamava Prazeres, né? A igreja de prazeres, não dos prazeres, mas de prazeres. E a gente começou a mudança naquela igreja por mudar o nome da igreja, dizendo, nós não somos uma igreja só do bairro, nós somos uma igreja para a cidade. Então, é a Igreja Metodista dos Guararapes, e hoje está lá, é Guararapes, não é mais Prazeres. Ela foi durante quase 30 anos Igreja de Prazeres. Hoje ela é a Igreja dos Guararapes e ficou, já mais de 10 anos, graças a Deus. A segunda coisa foi, a gente não tinha dinheiro, né? A igreja lá naquela época tinha um dinheirinho que ela juntou durante muito tempo para poder fazer uma obra, tinha que comprar um terreno do lado, tinha que comprar, mas o dinheiro não dava para tudo. Né? Não dava mesmo. E aí eu falei assim, irmãos, eu creio que Deus pode nos dar essa graça. Então a gente tinha um dinheiro da oferta missionária, eu falei, nós vamos comprar o terreno. Não tinha dinheiro ainda para fazer tudo que tinha que fazer, nós vamos comprar o terreno. E aí eu comecei a negociar com o moço que era dono do terreno, não me apresentei como pastor, foi uma negociação longa. Né? Um dia ele me disse, não, eu estou sabendo até que a igreja quer comprar o terreno na minha mão. E eu era o representante da igreja, ele não sabia, né? Depois eu contei, né? E assim a gente foi. E teve um dia que foi um grupo de norte-americanos lá, e eu fiquei muito empolgado. Nós fizemos aquele culto para Deus, mas para inglês ver também. Sabe? Passou todo mundo na frente da igreja, o grupo de coreografia, e os adolescentes, porque a gente queria impactar o povo, para eles nos ajudarem com dinheiro, para a gente fazer o que precisava fazer. E no final de uma noite, né, eles olharam para mim e disseram assim, olha pastor, a gente gostou muito da sua igreja, mas nós não vamos poder ajudar vocês não. Eu falei, mas por quê? Não, porque o projeto de vocês está muito incipiente. A gente precisa de coisa mais concreta para poder ajudar. Eu falei, mas como assim? Eu estou negociando com o moço do lado, nós vamos comprar o terreno. Na minha cabeça estava mais concreto do que tudo que vocês podem imaginar. E quando a gente recebeu aquela negativa, eu chamei a clã da igreja e a gente se reuniu e nós perguntamos assim, nós queremos entender o que é que Deus quer com essa situação. E a gente entrou num processo de jejum e oração. Nós ficamos, eu não me lembro bem, se 1 semana ou 2 semanas em jejum e oração. E Deus nos falou. Deus nos falou. Deus disse para a gente assim, vocês estão há muito tempo focados na construção e desviaram o foco de vocês da missão. Vocês precisam se arrepender disso e mudar. E nós nos ajoelhamos como liderança da igreja, pedimos perdão a Deus e comecei a gastar o dinheiro com missão. O dinheirinho que estava guardado há muito tempo, a gente começou a investir em missão. Compramos o terreno do lado e começamos a investir. Os ministérios vinham, procuravam, a gente liberava o recurso, porque era para investir em missão, era a ordem de Deus, a gente pediu perdão a Deus. Daí um pouco, sabe o que aconteceu? Uma das irmãs daquele grupo, que nunca tinha tido um grupo de voluntários de missão na igreja dela, escreveu para mim e disse assim, Evandro, você tem aquelas informações? Manda para a gente, porque nós estamos querendo organizar um grupo de voluntários de missão aqui na nossa igreja. E o primeiro grupo de voluntários de missão daquela igreja foi organizado, e eles nos ajudaram a construir. Não é? E hoje a igreja de Guararapes tem um dos templos mais bonitos do Nordeste, e é uma das maiores igrejas do Nordeste. Nós construímos um templo 4 vezes maior do que aquele que nós tínhamos, e já está cheio, para a glória de Deus. E para completar a história, quando eu estava em junho de 2006, eu já sabia, Deus já tinha me dado a direção que a gente estava vindo embora. A gente derrubou o templo velho, tendo dinheiro só para levantar o galpão e jogar as telhas em cima.
e nós fizemos o culto da marreta, onde nós levamos uma marreta desse tamanho para o culto, e chamamos os mais velhos a dar a primeira marretada na parede, e só eu sabia que o dinheiro que tinha era pouco, mas era a direção de Deus, Deus tinha um propósito, e eu saí de lá com a igreja já funcionando no Templo Novo, com a fachada pronta, com o jardim da frente pronto, não é? A igreja antes tinha um prostíbulo na frente da igreja que pendurava as roupas no muro da igreja, então nós fizemos uma igreja sem muro, para não ter problema de fazer do muro da igreja varal, né? E é uma experiência que me enche de força e de vigor até hoje. Se Deus tem um propósito, querido, pode ter luta, pode ter dificuldade, mas vá em frente, porque vai dar certo. E conserve a alegria, conserve o entusiasmo, conserve o júbilo, porque frustração você vai ter sempre, mas se tem propósito, tem alegria, porque Deus é fiel para cumprir os seus propósitos. Amém? E eu quero terminar com uma frase capital de Paulo, que ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. O que é isso? Tudo posso. A gente às vezes veste a roupa de super-homem, Mulher Maravilha, e diz assim, eu posso tudo. Não é nesse sentido. É entusiasta, positivista, não. É que é o seguinte, fala com teu irmão assim, você dá conta, fala para ele. Você dá conta, fala com ele. Porque Jesus está com você. Entendeu? Você dá conta. Amém, pastor Hélio? Você vai dar conta. Jesus está com você. A gente vai dar conta. Tem uma música antiga, né, que diz assim, com Cristo no barco tudo vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem. Passa o temporal. Pode cantar. Viu? Não é, a música assim, diz assim, e tira o temporal, é isso não? Hein? Passa. O barquinho e você dá conta. Amém? Porque Jesus está no barco. Quem tem Jesus no barco aqui? Então diga assim, graças a Deus, aleluia, né? Aplauda Ele, porque Ele está no barco. Amém? Ele está no barco. Eu me lembro aqui de uma história de Paulo em Atos dos Apóstolos, quando Paulo é preso e está sendo levado para Roma. Eles chegam no porto de Creta, se eu não me engano. E Paulo diz assim, vamos ficar aqui nesse porto, porque o Senhor já me mostrou que a gente vai enfrentar tempestade e vai ter morte. E aí o comandante do barco não obedece, ele estava com um barco de prisioneiros. O comandante do barco não obedece e segue. E acontece o que Paulo tinha dito, uma tempestade horrível. Mas no meio do caminho, Paulo recebe uma provisão de Deus, uma palavra de Deus diz assim, não vai ter morte mais. O barco vai se perder, nós vamos perder tudo, mas as vidas serão conservadas. Vão ficar firmes. Comam, se alimentem, porque as vidas vão ser conservadas. Sabe, irmãos, às vezes nessa vida a gente vai enfrentar tempestades, vai enfrentar lutas, vai ter perdas. Mas se você está em Deus, você pode. Você dá conta. E você chega do outro lado porque o Senhor está com você. Então você pode ficar feliz. Você pode dar glória a Deus. Você pode conservar a alegria. Porque você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar. Como essa é uma escolha, né? Eu quero te convidar a vir ao altar para tomar consciência disso. Eu tenho uma vida só para viver. Uma vida só para viver. Será que eu estou vivendo essa vida direito? Estou vivendo essa vida bem? Se você precisa incorporar na tua vida a alegria de forma mais intensa e pontual,
Se você precisa fazer uma revisão de vida, eu quero te convidar, enquanto o Ministério do Louvor nos conduzir em adoração, a sair do seu lugar e vir até o altar, para juntos a gente encerrar o culto aqui no altar. Em nome de Jesus. Amém? Senhor, toma, pois, a direção da nossa vida, e o Senhor bem sabe a nossa realidade. Então, Pai, dirige-nos em todas as coisas. Em nome de Jesus. Você que precisa fazer revisão de vida, vem cá. Vem, sai do seu lugar e vem ao altar do Senhor. Você que precisa da alegria do Senhor na sua vida, sai do seu lugar. Você que quer aprender a dizer, eu posso todas as coisas. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Você que tem enfrentado a tristeza, a angústia, a dificuldade, sai do seu lugar, pode vir, sai do seu lugar. Você que não tem conseguido liberar perdão, você que tem enfrentado situações de dor na sua casa, na sua vida, sai do seu lugar e vem ao altar. Você que tem experimentado a escassez e não tem sabido lidar com ela, sai do seu lugar e vem aqui, vem ao altar, e nós vamos orar juntos. Vamos orar juntos.